Dá para dizer, pelos números, pelo jogo, por tudo que nós vimos, que o Fluminense segurou o Flamengo hoje? Pois é, boa noite. De uma forma ou de outra, né? Segurou. Eu acho que dá para dizer, pelo que foi o jogo, que foi um grande resultado para o Fluminense, apesar de jogar com o mando, com a sua torcida, foi um grande resultado do Fluminense. Claro, também porque jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, mas muito pela grande atuação que fez o Flamengo. Assim, foi disparada a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Sampaoli, especialmente a atuação no primeiro tempo, né, com a igualdade numérica ali de 11 contra 11. Para mim é uma loucura, é um mistério como que um time tem a passividade e a indolência que teve na partida do final de semana contra o Bahia, jogando em determinados momentos com 2 jogadores a mais, e tem a intensidade e aplicação que a gente viu hoje no primeiro tempo, porque foi uma loucura o que o Flamengo fez com o Fluminense na primeira etapa, o quanto não dava espaço para o Fluminense ter a bola como gosta de ter, o quanto não deixava o Fluminense jogar. Então foi um Flamengo muito diferente, foi um Flamengo com um domínio absoluto, que acho que a gente não viu ainda, ou não tinha visto ainda nessa temporada, mas a exemplo de tantos outros jogos nessa temporada, apesar do domínio diferente e acima da média, foi um Flamengo que perdeu muitas chances. E essa tem sido uma sina do time do Flamengo. Nem sempre criando tanto como hoje, mas muitas vezes durante as partidas, e até mesmo com o Sampaoli, não vou dizer contra o Bahia, não vou nem dizer contra o Goiás, mas contra o Botafogo, por exemplo, o Flamengo criou várias chances e acabou desperdiçando essas chances. Hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Mas o nível da atuação, eu acho que é para deixar o torcedor rubro-negro bem mais otimista depois do que ele tinha visto no final de semana. Rodrigo, foram 18 finalizações do Flamengo, sendo 5 apenas no alvo, né? Um aproveitamento de finalizações no rumo, no caminho do gol baixo. 7 finalizações do Fluminense e 3 no alvo. Boa noite, Paulo, companheiros, parabéns ao Jean mais uma vez, fã de esporte. É o seguinte, o primeiro tempo, mesmo com esse amasso do Flamengo para cima do Fluminense, o Fluminense conseguiu ter um pouquinho mais de posse de bola, deu 51% de posse de bola, quando tinha 11 contra 11 no primeiro tempo. Mas era uma posse de bola defensiva, né? O Fluminense mal conseguia passar do meio campo, tamanho era o sufoco, a pressão que o Flamengo fazia. O Fluminense no primeiro tempo ruim conseguiu dar 3 finalizações. Uma, talvez a mais perigosa, do Marcelo, que acabou saindo. Foram vários os problemas e as dificuldades do Fluminense na partida. Primeiro, ser encurralado pelo seu rival, né, atrapalhando completamente o tipo de jogo, quebrando, né, quase sempre os passes que o Diniz tanto gosta. Depois a lesão do Marcelo, é uma baixa significativa, você já não tinha o Alexander, no caso do Fluminense, então você tem que colocar já o Guga ali na lateral esquerda, é um problema. E curiosamente, né, a gente falou aqui do Sampaoli na partida anterior contra o Brasil, ter trocado 5 jogadores. Eles empataram em trocas. O Diniz, com toda a pressão que sofreu, né, depois teve a expulsão do Felipe Melo, ele faz uma troca forçada para reconstituir a defesa com a entrada do Manuel, e só no finalzinho, nos acréscimos, que ele vai colocar o David Braz. O Diniz repete muito o time, né, ele tinha baixas como o Keno, por exemplo, e o Sampaoli é muito mais ativo na hora de fazer substituições. Foi para cima, tentou tirar jogador de características defensivas como o Thiago Maia para botar o Cebolinha. No final, eu acho que pesou a parte física, e a gente já falou muito disso no Flamengo nesse ano. O Flamengo tem tomado gols, ou tem perdido jogos no segundo tempo. Um time meio que morre, talvez pelo planejamento equivocado que fez, férias em excessos para os jogadores, acúmulo de competições no começo do ano. E no segundo tempo, incrivelmente, o Fluminense com 1 a menos foi mais perigoso, deu mais finalizações, entregou a bola de vez para o adversário, né? Mas se sustentou de uma forma muito boa. Fábio, mais uma vez, brilhante quando foi acionado. Fábio, uma partida exuberante, mais uma vez. Então, eu diria que vence o Fluminense por 0-0, mas vence o Fluminense e está tudo em aberto para o jogo de volta, quando talvez o Fluminense tenha uma atuação um pouco mais compatível com o que ele vinha demonstrando ao longo desse ano.